O que é uma alvenaria estrutural armada e uma não armada? Só para entender a diferença. Uma alvenaria estrutural não armada, o que é? Quando eu tenho, mesmo que eu tenha aço construtivo, que a gente chama, ou seja, um ponto de grout, como você falou, que é a agulha, e nos encontros de porta e janela e nos cantos, por exemplo, mas aquele aço não está trabalhando, ou seja, ele não está absorvendo esforço de tração. Como que eu sei isso? Calculando. Porque eu vou calcular se a tração, eu faço o contrário, né? Eu calculo se a tração naquela casa ou naquele prédio não é superior ao que a própria argamassa absorve. Essa é uma alvenaria estrutural armada. E se ela é uma alvenaria estrutural armada, eu tenho inclusive que respeitar a armadura mínima. Então, normalmente, dá um pouco mais de pontos do que só aqueles que eu coloco assim aleatoriamente. Uma alvenaria estrutural não armada é aquela onde, mesmo que eu coloque, ele não está absorvendo esforço de tração. É obrigatório ter aço numa alvenaria? Não. Eu conheço colegas que projetam edifícios de 4 andares, por exemplo, com nenhum ponto de grout vertical. Nenhum, zero. Tá? Mas aí tem que fazer uma compensação em resistência de bloco, algumas coisas assim. Eu acho prudente e a gente acha com boa prática que pelo menos alguns pontos eu tenha. Por quê? O aço, ele não tem a função só de absorver os esforços. Ele dá alguma ductilidade, que é aquilo que a gente falou. A alvenaria, ela é um elemento frágil da mecânica de fratura lá. Ou seja, ela fissura e não volta. Se ela fissurar, ela não volta. O concreto, a ductilidade, não é isso? Ele às vezes se deforma e volta sem se prejudicar. A alvenaria não tem isso. E aí, quando eu coloco alguns pontos de aço, eu confiro alguma ductilidade na alvenaria e isso é interessante. E já falando desses pontos, o pessoal costuma, às vezes, comentar, assim, mas depois que eu comecei a assistir, acompanhar mais sobre esse assunto, de ser a cada 1,5 m. Não, mas absurdo, não tem é exagero. Não, ele, exagero total. Depois que eu comecei, assim, até então eu só via o pessoal comentando, daí eu falei, vou começar a pesquisar. Nem para prédios eu faço isso, nem para prédios eu faço isso. Aí tem os pontos específicos, né, que a gente tem. Assim, ó. Primeira coisa é que tem que ser calculado, tudo bem? Então, onde realmente precisa. Isso tem um dimensionamento para isso. Tem, se faz os diagramas de tração e de compressão, a flexo-compressão, a flexo-tração, e a gente dimensiona. Se chegou no dimensionamento e não precisou de nenhum, por exemplo, aí a gente vai para essas receitinhas, que é o que a gente chama de aço construtivo. Um ponto ou outro. Então, qual que é esse ponto ou outro? Então, calculou, não precisa de nenhum. Calculou? Usa no que calculou, acabou. Calculou e não precisou de nenhum, normalmente o que é mais comum? O que é boa prática? Não é uma regra, a norma não diz isso, mas é o razoável. Nos encontros de paredes, nos cantos, por quê? Porque eles são pontos de pico de tensão. Sempre os cantos, eles são mais rígidos. Se eles são mais rígidos, tem mais tensão lá. Então é mais comum que aquele encontro a gente grauteie. E do lado de porta e janela, mas não sempre. Depende muito do vão dessa porta e dessa janela. Em alguns casos a gente não precisa do lado de porta e janela também. Fora isso, se for uma parede muito comprida, se eu pudesse dar um número de uma coisa que seria razoável, 3 metros, 3,5 metros. 1,5 é muito exagero. Mito, né?